Iniciando mais um dia de vlog por aqui. Cara, faz umas 3 semanas que eu não inicio um vlog novo. Hoje é quinta-feira e hoje é a última aula da semana da prospecção. A semana da prospecção ela começou há 2 semanas atrás. No meio disso eu tive um filho, nós fechamos clientes novos e aconteceu muita, mas muita coisa aqui na nossa agência. Mês passado de meta batida na Digitalize, meta batida e meta começada nova aqui muito bem durante esses primeiros dias do mês aqui. E a gente tá vivendo uma fase nova, assim, uma sensação de fase nova, mas tem muita coisa acontecendo. No próximo vlog você vai ver, eu também tô mudando de casa e várias coisas estão acontecendo por aqui que tem feito com que o dia ficasse cada vez mais corrido. Por isso, como minha filhinha nasceu, a gente não conseguiu concluir a semana da prospecção. Então 2 semanas depois, 14 exatos dias depois, hoje a gente finalizou a semana da prospecção com, se eu não me engano, 5 horas de conteúdo totalmente prático de processos comerciais. E qual que é a ideia que a gente teve para fazer a semana da prospecção e o que a gente sempre pensa nos nossos conteúdos? Você vê que o que eu mostro aqui é muito relacionado aos bastidores do nosso dia a dia, aos bastidores das coisas que a gente faz, e não seria diferente para a prospecção de clientes. Eu mostrei alguns vlogs atrás que a gente começou um novo processo de prospecção de clientes. Nós começamos novos processos de gravação de anúncios, que você viu no vlog passado, e nós hoje vamos terminar nossa live também de prospecção. Até vou colocar alguns trechinhos dessa live aqui, e nós já começamos a colher alguns resultados sobre a prospecção que a gente está fazendo aqui na Next, o nosso novo modelo de prospecção. Agora com anúncios no Google, agora com novas formas. E eu separei aqui para esse vlog 5 etapas que vão fazer total sentido para você, para te explicar como está sendo esse processo na prática. Agora, o processo que antes era só uma teoria, que alguns que acompanham o vlog viu eu rascunhando ali alguns dias atrás como seria esse processo comercial, agora ele sendo efetivo, com o site pronto, com anúncios prontos, Vai, cara, você tá ansioso pra fazer isso, né? Você falou de um monte de novidade, acho que a gente pode falar do nosso novo sino para incentivar mais ainda as vendas. Hoje a gente tocou o sino, acho que foi 4 vendas de alunos matrículas novas Digitalize e uma venda pra Next. Então 5 vezes o sino tocou hoje, 6 agora sem querer, não pode tocar, porque senão dá má sorte, né? A gente definiu por aqui. Esse aqui é um sino importado, veio lá do Vaticano, a gente pagou 7 mil euros, tá? Suíços. Francos suíços. Então vamos com a gente hoje aí. E agora eu vou explicar pra vocês, depois que eu fizer a live aqui, um pouquinho de como vai ser o nosso processo comercial totalmente na prática. Quais estão sendo os detalhes, quais são os avanços. Vou me arrumar para a live aqui agora. E também hoje eu tenho 2 mentorias para entregar, então tem muita coisa para fazer hoje. Mas vou explicar para vocês como está funcionando o nosso processo comercial. Perguntou, alguma verba mínima para começar os anúncios? É isso? Alguma verba mínima para começar a investir em prospecção de anúncios? Eu começaria com um mínimo de R$20 por dia e o mais rápido possível que eu fechasse clientes, seja por essa prospecção, seja por outro tipo de prospecção, seja por indicação, nós começamos aqui com R$40 por dia e hoje a gente já está investindo R$80 por dia. Na operação da Next, a gente investe, no mês passado acho que ficou perto de uns R$180, R$200 na Digitalize. Então, só que a gente começou sempre com R$30, R$40 ali e foi a partir do resultado investindo mais a partir do momento que a gente foi validando esse processo aqui. Então, o processo de SDR aqui. Mensagem de abertura. A partir do momento que a pessoa cai no WhatsApp, a gente tem que colocar uma mensagem de abertura. Nós utilizamos uma plataforma de CRM chamada Como. Essa daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se escreve desse jeito aqui, ó. Como. É uma plataforma que a gente organiza os nossos leads. Essa daqui, ó. Nós organizamos os nossos leads através dela. E a partir do momento que a gente organiza aqui, nós fazemos uma primeira automação. Para que serve essa primeira automação? Por exemplo, se você entrar em contato agora e se inscrever na Digitalize Academy, em 3 minutos você vai receber uma mensagem nossa. Isso não é uma mensagem que um humano está enviando. É uma mensagem de uma automação que a gente tem na Como. Nós aqui somos a favor de utilização de automação, só que de forma inteligente. O que isso quer dizer? Nós utilizamos a automação no momento somente para a primeira mensagem. Porque a gente acredita
acredita que se o lead cair lá na Como, que é o nosso CRM, e aí demorar um tempo em outros atendimentos, a gente levar 1, 2 horas ali no horário comercial para entrar em contato, você já vai ter visto vários outros anúncios, já vai estar em outra live, já vai ter em outro conteúdo e vai esquecer da gente, infelizmente. E aí você vai precisar de outro conteúdo, de outra live, de outro processo para se interessar em entrar na Digitalize Academy. A partir do momento que eu começo a trabalhar com mais qualidade, eu coloco esse gatilho ali para ser enviado a primeira mensagem, você já me reconhece mais rápido, porque em 3 minutos eu vou estar te enviando uma mensagem. E aí a mensagem começa assim na Next. Olá, tudo bem? Aqui é o Henrique da Next Performance Digital. Vi que você mostrou interesse no nosso trabalho e queria entender rapidinho se podemos te ajudar da melhor forma. Você teria um minutinho para me contar um pouco sobre o seu negócio? Então, a partir do momento que a pessoa se inscreve aqui, ó, ela se inscreveu aqui, a gente começa um processo de filtro, que é esse que eu estou mostrando para vocês. E aí, a partir do momento que a gente espera a resposta e começa um processo comercial com algumas perguntas. As perguntas são baseadas no Spin Selling. Então, se você já tem um conhecimento maior de vendas, nós temos uma aula só sobre Spin Selling também, que é aprender a fazer perguntas estratégicas, que vai fazer com que você pareça interessante para o cliente, que faça ele entregar a dor real para você e faça com que você consiga depois, na hora de construir uma oferta, você construir uma oferta que seja pertinente realmente, que não pareça interesseira e que pareça interessante para ele. Então nós perguntamos aqui, qual é o segmento da sua empresa? Hoje vocês vendem principalmente online, presencial ou nos dois? Vocês já tiveram alguma experiência com anúncios online? Então, essas perguntas posicionam você como um profissional e mostram um interesse real, sem parecer uma venda direta. Aqui você está pura e simplesmente interessado em saber quais são os problemas. Faz uma pergunta, espera a resposta. Você pode utilizar essa ordem ou, a partir de cada pergunta, você pode usar o seu feeling para fazer novas perguntas. Calma. Tocando pela 6ª vez hoje. Tcharam! Cadê o sino? Já valeu? Oh. Esse salve vai pro Felipe. Aí, Felipe. Felipe, é nóis, irmão. Tamo Obrigado junto. por se tornar aluno, Felipe. Vambora! Toca o sino de verdade agora que nem homem. É um alemão, caralho. Francos suíços, o sino. Foi 7 mil francos suíços esse sino aí, velho. Vamos vender. A questão de processos, o que você vê de dificuldade dessa metodologia que você falou? Por exemplo, o que você acha que você não faz hoje, mas que te traria mais segurança no sentido de processos? Eu acho que falta padronizar. É que assim, na verdade, eu vejo muito vídeo. Muito. Uhum. É a síndrome do impostor. Então, literalmente, para mim, eu tenho que ter um modelo específico para isso. Quando o cliente chega, eu tenho que fazer o quê? Envio o contrato, cadastro ele, por exemplo, numa MLabs. Então, eu precisaria tudo isso mapeado para aí sim eu pensar em outros passos. Entrada de cliente. A gente tem um processo, inclusive tem um processo inteirinho documentado na Digitalize, eu posso te mandar o link da aula, que passou pelo processo comercial, então, por exemplo, contato para oferecer o serviço, seria no seu caso ali a cold call, ou seria uma atração que você vai fazer através de um anúncio seu, de um conteúdo seu. Aí reunião de investigação, então aquela primeira reunião onde você entende as dores da pessoa, entende o que a pessoa está precisando. Depois apresentação e reunião de fechamento, então onde você vai definitivamente ali fazer uma proposta. E aí aqui começa o processo de entrada de cliente. Então o que eu faço? O cliente disse sim, eu faço a assinatura de contrato, mas os processos administrativos. Então, assinatura de contrato mais cobrança. Em seguida, eu crio um grupo com a pessoa e faço o envio de um formulário. Então, um formulário onde eu entendo o que o cliente está precisando, que ele está almejando. Deixa eu ver se eu acho esse formulário fácil para te mostrar aqui. Aqui, ó, tem ele aqui. Ó, então, por exemplo, esse daqui é o formulário que a gente utiliza para abertura de cliente. Então, o cliente pagou, o contrato foi assinado, eu envio isso daqui para ele. E aqui, nome, cargo, nome da empresa, anexo o link das suas redes sociais. Aí eu começo as perguntas que são importantes aqui para a gente. Então, como funciona o processo de vendas do seu negócio? Quais são os seus principais produtos? Quais são os 5 desafios da sua área? 5 principais problemas? 5 últimos sucessos do seu negócio? Os diferenciais que a gente pode comunicar? Então, aqui tem várias perguntas e os clientes vão respondendo aqui, ó, tá vendo? Ó? Eles vão respondendo aqui, ó, e aí a partir disso a gente vai pegando aqui as informações. O que eu tenho feito agora como padrão nesse último ano, tá? Eu tenho extraído essas informações, eu vou lá no ChatGPT, crio uma conversa, como se fosse com o nome da pessoa, e extraio o relatório e já começo a pedir soluções para o ChatGPT
ter um plano de ação para produção de conteúdo, um plano de ação para tráfego para essas pessoas, um plano de ação para captação de leads. A gente tenta o máximo possível ter novas ideias, né? Então, principalmente quando você está trabalhando sozinho e às vezes você não tem com quem conversar. Por exemplo, aqui eu acabo conversando com a minha equipe, a gente faz uma reunião interna para saber e fazer um planejamento, mas às vezes você está sozinho e você precisa de novas ideias, pensar, otimizar. Então eu faço isso, coloco esse formulário lá no ChatGPT e a partir disso eu extraio algumas informações sobre esse cliente. Depois, no dia seguinte, geralmente, a partir do momento que eu dou ali umas 48 horas para o preenchimento desse formulário, e aí eu inicio com uma reunião de onboarding. Dentro dessa reunião, eu apresento um material que se chama Manual do Cliente. Esse Manual do Cliente é o momento que eu faço um alinhamento de expectativas com esse cliente. Então eu digo para ele quanto tempo... Deixa eu baixar aqui para te mostrar. Quanto tempo que eu geralmente demoro para fazer o conteúdo, o que eu preciso dele para que eu consiga executar o meu trabalho mais rápido, quais são as coisas que ele precisa me fornecer para que o meu trabalho fique melhor. Então, informações, números, todas as coisas que eu preciso para fazer uma boa execução do trabalho. E no meu caso aqui, eu apresento a minha equipe para ele. Então, eu digo quem são as pessoas que vão participar do projeto, o que esperar de cada uma delas. Então, por exemplo, eu, na verdade, ali ele já assinou o contrato, fiz as coisas, então eu agradeço a oportunidade de trabalhar no projeto de marketing dele, na equipe de marketing dele. Agora que você é um cliente Next, gostaríamos de apresentar nossa metodologia de trabalho. Então, já está tudo bem scriptado. Então, a equipe responsável, Henrique e Luigi, são os responsáveis pela comunicação e estratégia. Nossa equipe de criação. Então, eu digo para quem se reportar. Então, o Lucas, que é designer, Francisco, que é social media. Aí, eu já começo a contar para ele que tem um plano de ação para os próximos 7 dias. Então, o que eu preciso dele para executar o meu trabalho, enquanto isso, o que nós vamos fazer nesse prazo. Então, eu preciso que ele responda o formulário, passe a identidade visual, mostre fotos e vídeos do produto, o material que ele tem no produto, acesso de Instagram, Facebook, uma sugestão de verba de marketing, caso ele já invista algo, e a gente vai fazer os anúncios, por exemplo. E o que nós faremos nesse prazo? Então, estudo de mercado, concorrentes e referências, configurações iniciais das redes sociais, criação da estratégia para o início das campanhas. Então, eu já começo a apresentar uma estratégia aqui para ele, revisão estratégica das redes sociais, então configuração de bio, foto, destaques, capas, e aí, em seguida, após 7 dias, apresentação do planejamento com prazos, a estratégia e todo o estudo que a gente realizou, que às vezes pode trazer um insight para produto ou alguma novidade de captação. E aí a rotina de trabalho. Então, existe um grupo criado no WhatsApp, que é o canal de atendimento oficial, onde nós vamos conversar ali sobre o trabalho, e lá ele pode solicitar reuniões, tirar dúvidas, analisar relatórios, entrar em contato com a equipe a qualquer momento, aprovar as entregas de conteúdo também, dar feedback sobre as campanhas, aí deixo disponível algumas demandas extras também, digo que existem outros serviços disponíveis caso ele precise de algo pontual, e aí geralmente eu apresento ali em 20 minutos isso e já começo a conversar sobre a estratégia, então já começo a colher alguma coisa que vai ser relacionada à estratégia do cliente. Aí trabalho esses 7 dias ali, faço uma segunda reunião de apresentação de planejamento e começo a executar o trabalho. Praticamente finalizada a agenda do dia. Hoje foram entregues 2 mentorias. Também foi entregue a nossa última live da semana da prospecção. E nós definitivamente hoje fechamos nosso primeiro cliente vindo desse novo funil de vendas. Eu quero atualizar para vocês aqui no YouTube. Vou até pedir uma ajuda para os meninos gravarem aqui, o Luiz participar também, que ele está fazendo parte desse processo praticamente por inteiro. Mostrar para vocês quais são as atualizações da nossa prospecção de clientes aqui da Next. Como está sendo a primeira semana, onde a gente está investindo nos anúncios, como ficou o nosso site. Então eu vou pedir aqui, Chico, consegue gravar aqui pra gente? Vou mostrar para vocês exatamente como eu fiz da última vez, quais são as coisas que a gente fez aqui de prospecção e como elas estão funcionando, como são os resultados. Deixa eu achar aqui. Há uns vídeos atrás eu mostrei para vocês exatamente esse processo de prospecção de clientes, onde a gente começou a trabalhar novamente a nossa marca, a nossa comunicação, a gente começou a produzir alguns criativos, produziu, e tá até faltando isso daqui ainda, começou a produzir o nosso funil de vendas. Então, o que disso tudo aqui que a gente já executou, que a gente evoluiu, isso daqui deve fazer o quê? Umas 4 semanas que a gente começou o projeto, e o que a gente já evoluiu aqui. Já tá acabando as folhas. Tá acabando as folhas. Folhas superfaturadas já tá vendo. Então vamos lá. Processo comercial. Tô rápido, tá? Da Next. Primeiro, como eu ensinei na semana da prospecção, quais são os processos que a gente está criando aqui? Pensando ali num funil de vendas, a gente está criando aqui, primeiro, a criação da nossa mensagem. Eu vou colocar aqui um adendo.
mensagem como marca também. Então, nossa mensagem, nossa marca, nós definimos um pouco de qual tipo de cliente que a gente quer trabalhar. Então, qual tipo de cliente que a gente quer trabalhar nesse processo aqui? Primeiro, um tipo de cliente que já tem uma operação sendo realizada. Então, ele já tem clientes, ele já produz conteúdo na internet, ele já investe ali seus 500, seus R$1.000 de anúncio. O cliente que a gente fechou investe hoje R$500 de anúncio e tem potencial para investir mais. E já tem uma definição, a gente já tem uma definição. Tem que parar pra... Mais uma? É. Vai lá, então, para lá pra... Esse é o Chico, eu seguro. Não, pode ir, eu tô gravando. Lucas Tailon, tamo junto, irmão. Quantas vendas hoje? 6. Delícia. Marcha. Recorde de vendas da Digitalize Academy hoje, dia 8. Dia 8 de maio. 6 vendas feitas exclusivamente pelo comercial. Top, Obrigado, velho. pessoal que virou aluno da Fralda pra Digitalize neném! Academy. Bom, nós definimos qual é o tipo de cliente que a gente quer prospectar, então nós definimos qual é a nossa mensagem, como a gente vai se comunicar com eles. Então, se você notar aqui, a segunda etapa é a etapa de atração, onde nós estamos produzindo alguns criativos. Então, a gente está atraindo as pessoas através dos nossos criativos. Editor, coloca na tela pra gente os criativos estáticos que a gente fez. Por quê? Então, nós fizemos criativos estáticos, a gente fez 3 no momento, e nós no vlog passado, eu mostrei pra vocês, nós gravamos, foram quantos? 4, 5 criativos? Foram 5 criativos, mais 2 com várias variações, eu e né? você, Então né? deu tipo 8 a 10 criativos. Então, bastante. 5 estáticos e 5 em vídeo. Só que o em vídeo ainda está em edição, porque a gente vai fazer com motion design, um pouquinho do que vocês viram na estética dos vídeos passados. Através dessa atração aqui, Luiz que está fazendo os anúncios. Como que a gente tem investido nesses anúncios aqui? Quanto e como que a gente tem feito? Beleza, a gente está dividindo a nossa, se você quiser ir anotando, acho que o pessoal fica legal. A gente está dividindo nossa operação em anúncios em Google Ads. Então, em Google Ads hoje a gente está com R$40 por dia, né? A gente está usando uma estratégia de rede de pesquisa, então fizemos um mapeamento ali com alguns termos. Algo que a gente gosta de fazer aqui quando a gente sobe uma campanha de Google. A gente cria uma campanha com termos mais amplos para depois a gente vir afunilando eles. Então, depois eu vou falar de forma mais detalhada sobre isso. Mas então a gente está numa campanha de rede de pesquisa com termos amplos. Isso está gerando para nós alguns leads, bastante lead, né? Porém, eles ainda estão numa fase de desqualificação pelo termo ser amplo. E a gente está rodando anúncio no Meta Ads também. Começou ontem. Começamos ontem com esses criativos estáticos que a gente gerou, com também R$40 por dia. No Meta Ads, a gente fez uma segmentação de público ali, envolvendo alguns nichos que a gente decidiu aqui atender. Então, a gente vai fazer um foco, né, em determinados segmentos, né? A gente não vai fazer um anúncio tão amplo, a gente desenhou ali 3 segmentos em que a gente se destaca bem e vai anunciar para essas pessoas. Então, a gente, inclusive, tem que gravar criativos novos só para isso. Exatamente. E aí, passando para a parte de atração, a gente trouxe as pessoas. Agora a gente teve uma novidade aqui que estava em planejamento quando eu fiz o outro vlog, que é o nosso site, que é responsável por fazer a qualificação. Editor, coloca pra gente aí um b-rollzinho de como tá o nosso site. Só que aqui, ó, tem que ser aqui, ó. O site tem que estar passando aqui, ó. Ó, coloca o site passando. Quer que eu explique um pouco do site? Manda ver. A gente fez uma landing baseada... A gente está se posicionando hoje como uma agência focada em performance. Então a gente não focou tanto na parte da produção de conteúdo e etc. Ela está dizendo lá, né, mas não é o foco. Então a gente trouxe uma copy voltada a performance e vendas, falando um pouquinho ali dos cases, do nosso tempo de mercado, posicionando a marca mesmo. E o que é legal, a gente fez algumas transições também com um pouco de programação, que eu me desenvolvi em programação. Inclusive, preciso de um aumento por causa disso. Henrique, se você estiver vendo esse vídeo... Sacanagem. A gente fez tipo uma LP bem chamativa, bem legal, para atrair realmente o empreendedor ali. E a gente... Já posso falar da parte do cadastro ou você vai falar isso depois? Eu só ia falar uma coisa, que é a questão do site da qualificação.
o porquê nós não fizemos campanha de mensagem. Eu acho isso importante. Uma das coisas que eu falei na aula passada é que a metodologia da maioria das pessoas que te ensina a montar uma agência ou a fazer prospecção de clientes, falam principalmente do fato de, tipo assim, você fazer um anúncio chamativo com uma promessa meio, às vezes, como é que pode dizer, apelativa demais, mas não tem uma qualificação boa. Por quê? Porque eles enviam direto para mensagem, atrai um monte de gente curiosa, gente buscando coisa gratuita, e a gente já passou por essa fase, onde, por exemplo, a gente gastava R$1.500, R$2.000 em anúncios para fechar um cliente. E aí, por essa falta, e aí, às vezes eram clientes que não eram tão qualificados quanto a gente está trazendo agora de um Google com um site com uma boa qualificação. Validando isso agora, eu acredito que a gente vai trazer leads mais qualificados, a gente vai fazer o filtro de palavras-chave agora. Então a importância do site, que é o que eu tenho mais falado, é que a primeira coisa que você deveria, na minha visão, investir na sua agência, primeiro, criação de uma boa identidade visual para você começar a produzir seus conteúdos, e segunda, criação de uma boa LP, usando, por exemplo, a nossa como referência de texto, usando outras boas referências que a gente tem no mercado. Por quê? Porque quando a gente tentou a campanha de mensagem, a gente até conseguiu clientes, mas a gente não se mantinha ativo porque a gente gastava praticamente o valor dele inteiro para conseguir um cliente, sendo que agora a gente gastou R$200 e conseguiu o nosso primeiro cliente de R$2.000. Então acho que é isso sobre a questão da qualificação com o site. Perfeito. Quando a gente desenha ali a landing, a gente entende que... hoje foi uma dúvida, inclusive, da live, que eu vi um pessoal lá no chat perguntando, né? Ah, vocês estão usando formulário? Sim, né? A página, ela leva até um formulário. No caso, a gente já deixou esse formulário linkado com um CRM. Já pode falar aqui? Não? Não, acho que é melhor deixar para os alunos. Isso é só para os alunos, mas a gente usa um CRM que é bom e barato. E que tem uma automação inicial. Para nós, a gente entendeu, aplicando para os nossos clientes mesmo, que a rapidez do comercial é muito importante. E como é que a gente poderia fazer com que o comercial fosse rápido se o lead pode acabar se cadastrando, por exemplo, 8, 9, 10 da noite, onde não tem ninguém ativo aqui? A gente então criou uma automação dedicada para isso, que está vinculada a esse CRM. Então, assim que a pessoa se cadastra, se você tem curiosidade, se cadastra na landing da Next. A gente não vai ficar bravo que você vai participar do CRM, mas testa lá. Assim que você se cadastra e coloca seu WhatsApp ali correto, uma automação inicia no seu WhatsApp, com uma mensagem muito humanizada, não dando aquela sensação de que é algo robótico. Então a gente fez essa vinculação que é para justamente no dia seguinte, ou ali no mesmo dia, a pessoa assimilar que quem entrou em contato foi aquela página que ela acabou de se cadastrar, né? Então, para facilitar a nossa taxa de conversão, digamos assim. Exatamente. E aí a última etapa aqui, que é a mais importante, e você é um pilantra, tá? Porque você está querendo aumento, mas você está ganhando comissão das vendas que está fechando, tá? E é comissão dupla, esse pilantra. Porque, ó, vocês verem como vocês devem incentivar os vendedores. Esse pilantrinho aqui tem uma comissão pro fechamento e uma comissão a cada 3 meses se o cliente passa do tempo de experiência. A cada 3 meses? Não, em 3 meses. Está gravado. Em 3 meses. O contrato já tá batido no Zap lá. Em 3 meses ele tem uma comissão se o cliente se mantiver ali, porque ele tá na operação e na estratégia. Então assim, ele ganha mais que eu. Um pedaço dessa fatia aí. Você também ganha, seu pilantra. Você também ganha. Tá? Todo mundo ganha. Só quem cria copo que não. Tem que dar um aumento pro Chico, mano. Aí eu vou ficar sem. Quem cria copo e faz pesquisa não ganha. Sacanagem. Que fala o salário da turma. Não. A gente chega finalmente do funil, como estamos se organizando para atender os leads que estão chegando. Então, o Diego, que também é nosso comercial da Digitalize, é nosso commercial da Digitalize, que ontem a gente estava no shopping. Eu queria contar isso, mas estamos sem bateria. Não, é legal, o pessoal fica usando termos em inglês, eu não gosto muito, sabe? Tem que ser brasileiro. Como é que o cara pode falar? Como é que o cara tá falando? A gente tava o Chris estava fazendo um spinning, um sprint. Não, ele falou assim, o Chris tá me perguntando do pipeline. Cara, não precisa você falar a line, Chris. Não precisa, tipo, só fala normal. Para que é feio, por favor, velho. Então, enfim, o Diego é o nosso SDR. O lead que está caindo no WhatsApp, ele faz um pré-filtro ali com um script que a gente desenhou, com perguntas que a gente entende. Vale a pena gastar energia com esse lead ou ele é um lead que não está a ponto de qualificação ali para ser um cliente Next, para pagar uma mensalidade, para investir em anúncios e etc. Então, ele fazendo essa qualificação, esse trabalho de SDR, ele tem acesso à minha agenda e à agenda do Henrique. E é aí que a gente chega... que somos os closers, né? Os fechadores, já que eu tô hater de termos. Quem fecha o negócio? A gente é o cara que assina a caneta.
Então a gente vai Assina a caneta? Assina o contrato. Assina o contrato com a caneta. A gente vai para a reunião com esse cliente, entende mais as dores dele, fala um pouco sobre a Next mais de forma detalhada e fala para ele ali que vamos gerar uma proposta a partir daquilo que foi conversado. Então, algo que tem que ser bem rápido. Fizemos essa reunião com o cliente, a gente sempre tenta pegar ele quente ali. Então, por exemplo, o lead caiu numa terça-feira. Na quarta eu já quero estar em reunião com ele para na quarta mesmo eu apresentar a proposta e na quinta ele me dar um retorno. É um processo que tem que durar ali no máximo 2 dias. A gente sempre fica em cima do cliente para isso acontecer. E a minha meta aqui pra gente mapear aqui, pra gente, como é que pode dizer, acompanhar nos vlogs aqui os bastidores, a minha meta é que a cada 5 reuniões, então, por exemplo, qualificamos por experiência própria das campanhas de mensagem que a gente fazia, do que a gente fazia antes de processo comercial, a cada 5 reuniões a gente ter aqui um fechamento. Então a gente vai ter um fechamento a cada 5 reuniões. Que é a nossa ideia e a nossa meta com que a gente está investindo. A ideia é que a gente faça ali para não... Como a gente é uma agência enxuta e, por exemplo, eu faço outras coisas, o Luiz faz outras coisas, a gente quer fazer pelo menos 5 reuniões por semana. Então acontecer uma reunião de vendas por dia e a gente fazer pelo menos um fechamento por semana ali. Que é o que praticamente dobra o que a gente tinha de meta no início do ano. Nossa meta era fechar 2 bons clientes, agora nossa meta virou fechar 4 bons clientes durante o mês. E se isso escalar, aí a gente vai contratar e vai abrir 10 agendas, 15 agendas e vai começar a trazer o nosso foco para outras coisas. Agora a caneta caiu. Eu vou embora. Vai embora já? Eu preciso ir embora, cuidar da minha família, cara? velho. Eu preciso cuidar da minha família. Que isso, Tchau, cara? gente. Não são nem 5 da tarde. Por isso que meu sonho é ser dono de agência, velho. Olha aí que vida boa, o cara vai embora. Vai sim, vai nessa. Bom, galera, é isso. Gostaram? Não esquece de deixar o like. A gente tá com 1%, 2% de bateria. Então, Rafa, por favor, edita muito bem esse vídeo, tá bom? Não sei se isso também vai aparecer no vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Gostou do conteúdo? Deixa um comentário. A gente gosta muito de ver o comentário de vocês. Beijo, tchau, abraço. Agora fala pro pessoal entrar na Digitalize Academy, Chico. Eu? É você. Pegou no seu assustado. Ficou assustado, conta. É você, fala. Não dá tempo, não dá tempo. Vai rápido. Entra na Digitalize Academy. O vendedor que tem que falar, Entra velho. na Digitalize Academy aí. Fala. Diego, entra pra digitalizar a cara Link tá na descrição. Aí, como é? O Nico! Eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de como é a Digitalize Academy por dentro, antes da gente começar essa aula aqui. Então nós temos a gravação de todas as lives semanais. Se nós temos 52 semanas esse ano, praticamente nós vamos fazer mais que 100 lives esse ano aqui. Então, todas essas lives vão ficar dentro da Digitalize Academy. São aulas de 1 hora. Então, essas lives não são qualquer conteúdo. São um conteúdo realmente prático que você consegue executar, que você consegue com esse conteúdo gratuito ter resultado, mas que você só vai poder ver o replay ou você só vai poder ter acesso às lives antigas sendo aluno da Digitalize Academy. E aqui tem conteúdo de tudo quanto é tipo. Estratégia de vendas online, como que você vai criar suas estratégias do zero. Conteúdo que vende no Instagram. Como criar um anúncio para o seu serviço do zero. Como transformar seu Instagram numa máquina de conversão. Como vender todos os dias. Então, como criar uma estratégia para vender todos os dias. Você vai aprender isso daqui hoje também. Como vender serviços na prática. Essa aula é muito boa. Acho que a aula que eu mais gosto é essa daqui, ó. Como fazer ofertas tão boas que as pessoas se sentirão burras dizendo não. São aulas que eu gosto muito, de livros que eu leio, de conteúdo que eu realmente estudo e executo para os meus clientes. E aqui você tem um curso completo. Então, princípios básicos de marketing digital para quem está começando do zero, construindo a sua marca. Você hoje vai conhecer aqui os pilares da construção de marca. Então, construindo sua marca do zero, construindo uma mensagem que converte de likes a clientes. Então, como você cria conteúdos que realmente geram vendas, guia para aumentar a sua visibilidade, primeiros passos no tráfego pago. Tem muito conteúdo de tráfego pago, que é uma etapa muito importante da nossa metodologia. Em seguida, nós temos o nosso módulo de vendas, então dominando a arte de vender, workshop tráfego lucrativo, que é um workshop que eu fiz falando sobre as possibilidades que você tem com o tráfego pago, prestador de serviço na prática, são mais de 12 horas te ensinando a trabalhar como prestador de serviço, como conquistar o seu primeiro cliente, curso de WhatsApp e muitos outros conteúdos. E a última coisa e recado que eu quero dar sobre a Digitalize Academy. Nós temos o que eu chamo de suporte ativo. O que é o suporte ativo? Você pode perguntar para qualquer aluno da Digitalize Academy que me manda mensagem. Eu gasto horas do meu dia te auxiliando, sem custo nenhum, realmente te auxiliando. Você pode me mandar o criativo que você criar, você pode me mandar um áudio contando qual estratégia você quer fazer, você pode me mandar inúmeras
coisas no nosso WhatsApp que eu vou te direcionar através da minha experiência. Lembrando, trazendo as experiências que eu tenho com os meus clientes, que eu executo nos meus próprios produtos, porque além de executar para os meus clientes, eu tenho a Digitalize Academy, eu já tive outras empresas, eu tenho diversos conhecimentos, coisas que eu estudo todos os dias, que podem contribuir com o crescimento do teu negócio. Então, entre na Digitalize Academy sem medo. Por quê? Porque lá você vai ter suporte, você tem as nossas aulas ao vivo aqui para acompanhar e nós estamos criando diversos produtos e coisas que já estão inclusas dentro da Digitalize Academy, que só vai fazer com que o nosso projeto cresça cada vez mais.